Abra comigo no Evangelho de Marcos. Eu partilhei essa palavra no domingo no SES e quero compartilhar nessa manhã com vocês. Evangelho de Marcos, São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Aleluia, Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor vê o que não enxergamos, e o Senhor conhece todas as coisas, e nada está oculto diante de Ti, dos Teus olhos. Obrigado pela Tua presença, por cada louvor, por cada petição, por cada oração. Pai, obrigada por cada vida aqui nesta manhã. Fala conosco através da Tua palavra. Revela-te a nós, Senhor, nesta manhã, conforme o desejo do Teu coração. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Antes ela realiza o propósito para qual está sendo enviada. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, à Tua voz, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluias. O versículo 24, ele diz assim: e Jesus foi com ele. Se você voltar um pouquinho, não vai dar tempo da gente, eu não vou falar a respeito disso. Mas se você voltar apenas alguns versículos, você vai ver que é um outro contexto, onde Jesus está acompanhando Jairo. Jairo estava com a filha enferma. Eu gosto muito dessa passagem, embora hoje eu não vou falar sobre Jairo, porque são dois milagres que se cruzam. E isso me chama muita atenção. E há algum tempo atrás eu ministrei sobre isso, né? Se o meu milagre se cruzar com o teu, qual é a prioridade? Qual que o Senhor vai fazer primeiro, né? Claro que não é assim com esse olhar. Mas aqui é um milagre que se cruza com outro milagre. E eu quero então, depois que você leia com calma um pouquinho, volta um pouquinho lá no versículo 21, que você vai vendo ali o contexto de Jesus acompanhando Jairo para realizar algo que Jairo estava necessitando. Quando de repente entra outra situação, né? E nós vamos falar dessa situação. Mas é interessante que no versículo 24 fala assim: e Jesus foi com ele. Com ele quem? Com Jairo. Jesus estava indo com Jairo, porque a filha de Jairo estava enferma, né? E aqui fala assim: e seguia, o comprimia uma grande multidão. Então Jesus estava indo para realizar um milagre com Jairo, e uma multidão ainda, né? Será que estava fácil isso aqui? Acho que não, né? E a Bíblia diz assim: uma grande multidão seguia e o comprimia. Versículo 25: estava ali uma certa mulher, por 12 anos ela sofria de uma hemorragia, de um sangramento. Por 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. Queria te perguntar algo antes de nós continuarmos aqui. Como você avaliaria esse tempo na sua vida? Como você avaliaria esse ciclo? Você sabe que nós vivemos ciclos que se encerram e outros se iniciam. Amém? Domingo passado estávamos aqui num culto de gratidão, comemorando um ciclo que se inicia na vida do meu esposo, mais um ano de vida. Ontem foi aniversário da Soninha, né? Glória a Deus pela vida desses aniversariantes do mês de abril. Um ciclo se inicia, porque um ano se finda para que outro se inicie. Estávamos também comemorando em gratidão pela vida da Gisele, que ali com a sua família foram para os Estados Unidos. Ela mandou mensagem, já mandou foto, né? Disse que estava muito frio. Um ciclo se encerra para que um novo ciclo se inicia. Quando Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, quando eu não observo esse ciclo, eu posso, sabe aquela coisa sem fim? Fábio, eu vou pedir para você tirar só um pouquinho, para não ficar assim, isso. Se nós
fomos sem perceber, você vai, começa e continua e não finaliza e continua, e aí você não dá conta, você fala, poxa, eu estou vivendo uma história, mas que coisa, não parece que tem começo, meio e fim, e não é isso que Deus quer. Existem ciclos e existem etapas, e você precisa perguntar para Deus, Deus, que tempo é esse que eu estou vivendo? É o tempo de plantar? É o tempo de colher? É o tempo de falar? É o tempo de se calar? É o tempo de abraçar? É o tempo de se afastar, né? Então é importante para que você tenha a sensação. Sabe o que isso gera em mim? Você, bem-estar. Sabe o que é a sensação de bem-estar? Comecei, finalizei, pronto. Qual é o próximo agora? O que é para fazer? Não finalizei, preciso me engajar mais para finalizar. Pastora Cá, essa semana tarefada com o trabalho, glória a Deus. E eu mandava mensagem para ela, Cá, e aí, terminou? Ainda não. Já terminou? Hoje terminou. De madrugada, era um trabalho. Isso dá uma sensação de bem-estar. Finalizei, concluí. Mas quando não tem isso, você fica assim, ó. Parece um motor girando. Não sabe onde começou, não sabe onde terminou, não sabe nada. Isso é desgastante. Isso é o mal do século que está acontecendo. E eu e você precisamos saber, Deus, me ajuda. Qual é esse tempo, pastora? Qual é esse tempo? Né? Qual é o tempo determinado para todas as coisas? E eu quero te perguntar uma coisa. Como você avaliaria a sua vida nesse tempo, nesse ciclo, esse primeiro semestre? Estamos quase encerrando o primeiro semestre. O que você fez? O que você finalizou? O que você iniciou? O que você concluiu? Como está o teu coração? O teu estresse? Percebe? Essa mulher aqui, que o nome dela não é citado, e é interessante que pode ser qualquer nome de nós mulheres. E é interessante que cada mulher tem um pouquinho, eu me vejo na história de cada mulher, não é assim? As mulheres, elas se veem nas histórias de cada mulher, e assim por diante. Qual era esse tempo que essa mulher estava vivendo? Muito desgaste, enfermidade, dor, cansaço, exaustão. Porque tudo que se estende demais é exaustivo. A espera, muitas das vezes sem perspectiva, é um tempo muito difícil. E essa mulher, ela estava vivendo um dia difícil, que já seguia 12 anos. 12 anos, pastora. Um ciclo que parecia não se encerrar. Um ciclo que parecia não ter fim. Distante. E essa espera angustia, ela angustia. Porque você fica ali, muitas das vezes, refém de uma situação. Mas sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem? Que essa mulher, mesmo em 12 anos de espera, ainda havia uma ponta de fé queimando no coração dela. Precisa muito não. Tem uma chama aí? Tem uma chama? Vai ter momentos que ela vai estar explodindo. É como o pastor falou. Às vezes a construção está maravilhosa, mas tem momento que despenca, parece que tudo. Mas se tiver uma chama pequenininha, ela vai crescer. O Espírito Santo não vai deixar ela se apagar. Ela vai continuar queimando dentro de você. E essa mulher aqui, há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Há 12 anos, a palavra diz, versículo 26, ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, para lá e para cá. Quem está lidando com pessoas com problema de saúde, que precisa de médico, precisa de exame, sabe como que é difícil. Joga para cá, joga para lá. Um médico fala uma coisa, o outro médico fala outra. Exaustão. Ela ali sofria por 12 anos. Ela havia sofrido nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, ela piorava. Que tempo é esse? Eu quero que você perceba qual era o tempo que essa mulher estava vivendo, de dificuldade, de portas fechadas, pastor David, de nãos,
de momentos que não tinha insolução, falta de resposta, de conclusão. Ela queria algo para concluir aquilo, mas não conseguia concluir. Era algo que se estendia. Esse era o momento em que essa mulher estava vivendo. Versículo 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus. Tendo ouvido a respeito de Jesus. A fé. A fé que avança. Diga comigo, a fé que avança. A fé que me impulsiona. Ouviu falar? A Bíblia diz que a fé vem por e ouvirá a palavra de Deus. Eu falo muito isso, eu falo aqui na igreja, eu falo na rua, eu falo com as pessoas, eu sou muito enjoada em relação à palavra, porque a palavra não é ser só lançada e você partilhar um versículo, ver um versículo no para-choque do carro. Tudo bem, Deus pode falar de várias formas, mas essa palavra, pastora Lília, ela precisa vivificar em mim. Eu preciso mastigar, eu preciso me alimentar, eu preciso processar, precisa renovar a minha mente. Enquanto nós vivemos uma explosão da palavra, a igreja brasileira, os países que passam a perseguição, o Google não aparece nem um versículo bíblico e nem o nome de Deus. Porque existem países que se você colocar Deus não aparece. A Coreia é uma delas. E nós temos uma liberdade, uma abundância de palavra. Mas o que essa palavra está gerando em mim? O que a palavra está gerando em mim? A palavra do Senhor fala assim que nós não podemos ser apenas ouvintes. Amém? Então não é só você achar um versículo bonitinho e partilhar, não. É você meditar e falar: Deus, que porção é essa para mim? O que ela vai projetar em mim? Quais são os nutrientes que ela vai gerar em mim? Viva e eficaz é a palavra de Deus. Amém? E aí você vai saber, Deus está falando comigo. Isso é para mim, isso é para uma situação. Deus está respondendo, não importa de que forma veio. Não Não estou falando isso, eu não estou questionando isso. Recebemos mensagens, meditamos em versículos, mas a palavra eu preciso contemplar, eu preciso meditar, ela precisa fazer parte de mim. Estão entendendo? Amém? Porque senão é só passa e não transforma, passa e não modifica, passa e não gera fé. Amém? E ouviu falar, tendo ouvido a respeito de Jesus, ela veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no manto, pois pensava: se tão somente tocar as vestes, serei curada. Versículo 29, sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Versículo 30, Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos disseram: vês, a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Essa passagem dessa mulher do fluxo de sangue, ela é falada em 3 evangelhos. Ela é falada em Lucas, ela é falada em Mateus, em Marcos, em Lucas e Mateus. Mas lembra que nós lemos que havia uma multidão com Jesus. Jesus estava sozinho? Jesus estava tranquilo? Ele estava indo realizar o quê? Um milagre. Um milagre. Jesus estava indo realizar um milagre acompanhando Jairo. Quando aquela mulher, ela vai. Eu queria dizer para vocês nessa manhã alguns aspectos desse milagre, que antecederam esse milagre. Ela reconhecia aquele tempo que ela estava vivendo. Nós já falamos aqui, um tempo de sofrimento, um tempo de dificuldade. Não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida. Talvez um tempo de aprendizado, talvez um tempo de alicerces, de fortalecimento, de construção, de reconstrução, de recomeço, de espera. Só sei de uma coisa: a palavra funciona para todos nós, independente do tempo que você está vivendo. A palavra, ela é para mim, ela é para você. Amém? Aquela mulher, ela ouve. Preste atenção. Existem alguns passos que antecedem o milagre.
E antes eu quero dizer para você, todo milagre tem o seu grau de dificuldade. Vou repetir. Todo milagre traz consigo o grau de dificuldade. Fale para a pessoa que está do teu lado. Você está aguardando o seu milagre? Está disposto a lidar com o grau da dificuldade? Pensa sobre isso. Às vezes nós não pensamos. Oramos, aguardamos, e quando Deus concede, aí, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou administrar isso? Então, escute. Todo milagre traz o seu grau de dificuldade, pastora. E não tem a ver com quanto nós somos bons. Eu dou conta. Não. Não tem a ver com isso. Tem a ver o quanto da graça está disponível sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não tem a ver quanto somos bons. Não tem a ver o quanto já acertamos e quanto erramos. Mas tem a ver o quanto a graça, ela é transbordante e suficiente. O Senhor falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ele não falou: filho, você é bom, você está arrasando, você está fazendo, acontecendo. Não, ele falou: a minha graça te basta. Então não tem a ver quanto nós somos bons, o quanto você é experiente. Não, o quanto você já lutou, ralou, você está de pé, glória a Deus. Mas tem a ver com a graça de Deus, favor imerecido sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? E aquela mulher ouve falar a respeito do Senhor Jesus. Então eu vou ter consciência, vai ter dificuldade. Esse milagre aí, conversando com a Flaviane, ela faz o curso, já finalizou, Flaviane? Não, uma luta, mas foi uma coisa que você aguardava, esperava, pediu, mas também o grau de dificuldade. Entendi isso. O grau de dificuldade naquilo que nós pedimos. Eu lembro do pastor David e da pastora Adriana pedindo uma porta de emprego. Deus abriu 2. E aí o grau de dificuldade era administrar agora os 2 empregos. Tudo tem o grau de dificuldade. Todo milagre traz consigo o grau de dificuldade. E aquela mulher, ela ouviu. A primeira coisa, não pare de ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem por ouvir. Não deixe o teu coração se entristecer, se fechar ao ponto que você se distancie da palavra, da presença. Não, ela é o que vai te manter viva, manter acesa, o teu coração queimando, ardendo, confiando no Senhor. Mesmo 12 anos não foi suficiente para apagar a fé daquela mulher. Ela ouviu falar, ela pensou: ainda tem resposta para mim, ainda tem resposta de Deus para mim, ainda tem resposta de Deus para essa situação. Consegue entender? Aleluias, aleluias. Não é uma loteria que você vai apostar para ver se acontece, se dá certo. Não, é uma fé construída diariamente, a qual você espera, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças com asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu espero, mas eu permaneço, e essa esperança viva, ela vai atuando em mim. Há um rio de águas vivas fluindo no meu interior, dia após dia. É uma manutenção diária que me impulsiona, e eu creio, eu confio, e eu falo: Deus, ainda há resposta para mim. Ainda há cura, ainda há restauração, há alívio, há mudança, há transformação, ainda há. Porque não tem a ver o quanto eu sou boa, o quanto eu mereço ou não mereço, mas tem a ver com a graça e com esse amor infinito que nós louvamos aqui. Ouve falar e ela vai, já de cara. Ela já se depara com uma multidão. Qual é a tua multidão?
Sabe quantas vezes nós pensamos em fazer algo, planejamos, colocamos, e aí a gente vai todo eufórico, e aí se depara com com o primeiro obstáculo, a multidão. Ah não, melhor deixar para lá. Às vezes estamos tão fracos que não temos nem força para atravessar a multidão. Essa mulher, ela estava debilitada, 12 anos passando por uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela, mesmo ali, diante daquela multidão, o que eu vejo? Ela rompe a multidão, porque ela tem um objetivo. Se eu tão somente tocar na sua orla, na barra do seu manto, eu vou ser curada. A multidão, qual tem sido essa multidão que às vezes está na tua frente entre o teu milagre? Você está aqui, o seu milagre está ali, e tem uma multidão. É multidão de pensamentos, é multidão de influências, é a circunstância, as barreiras, é os problemas, quantas coisas nós poderíamos dizer, mas ela rompe aquela multidão. E é tão interessante que ela rompe e ela vai por detrás. Lembre-se, aquela mulher era considerada impura. Nós falamos isso no SES. Cida deu um testemunho lindo a respeito dessa palavra, que ela viveu, ela vivenciou. Ela vem por trás, porque ela não podia chamar atenção. Ela era considerada impura, não podia nem estar ali. E ela toca por trás, despercebido, para não chamar atenção. Mas a palavra diz assim que sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do mal. Algo aconteceu. Alguém notou? A palavra fala que alguém notou. Ela viveu esse momento tão tremendo. Ali a sua hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Só que Jesus, percebendo que dele havia saído virtude e poder, ele se vira no meio da multidão e ele fala: quem me tocou? É uma passagem muito conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova. E os próprios discípulos que estavam com Jesus, porque tinham uma multidão, eles não conseguem reconhecer isso, pastora. Você acha que todo mundo vai entender o que você está vivendo? Você acha que todo mundo vai entender, vai dar conta do que você está vivendo, enfrentando, passando? A mulher tocou em Jesus. Os discípulos estavam com Jesus. Ele sentiu, saiu o poder. Mas os discípulos, Jesus, olha aqui, preste atenção, vamos aqui para a palavra. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou nas minhas roupas? Os discípulos, amigos de Jesus, grandes homens de Deus, apóstolos, futuros apóstolos. Jesus, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Sabe de uma coisa? Você tem que aprender você tem que estar tão em conexão com o Senhor. Nós somos falhos, limitados, mas antes de você tratar com as pessoas, trate com o Senhor. Porque quando o Senhor, Ele está trazendo algo ali para você, você sabe que aquilo é real, pastora, está acontecendo, é real, o milagre, eu estou vivenciando o milagre. Aí você vai explicar para alguém, a pessoa fala: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não é, vai minar a tua fé. Então silencie, muitas das vezes, espere o momento certo de falar. Espere o momento certo. Não é porque as pessoas estão contra você ou isso, aquilo. É porque muitas das vezes as pessoas olham para a circunstância, mas você que está vivenciando o milagre, você vai entender. Aquela mulher sabia que era com ela, mas os discípulos não sabiam. E eles falam para Jesus: Jesus, uma multidão. Como assim? Todo mundo tocando no Senhor, né? E aí ele fala assim: mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Tem alguém me tocou diferente. Por que vocês acham que o Senhor traz isso à tona? Pensa um pouquinho. A mulher já não estava curada, pastor? Por que será, pastora? Por que o Senhor Jesus traz aquilo à tona, irmã Diva? A
mulher tocou, recebeu a cura, livre daquela hemorragia, estancou na hora. Glória a Deus, podia ir embora. Sirlene, e aí, o que você acha? Por que Jesus traz ali? E aí, Andréia, o que você acha? Por que Jesus traz, pastora? Pensem comigo. Para ensinar? Que mais? Quem acha? Não já tinha recebido? Um diferencial? Ela precisava receber um encontro com o Senhor, uma cura na alma. O pastor falou ensinamento. Ela precisava ser ensinada? Ou o Senhor queria ensinar para todo mundo? A Cá falou o diferencial. A fé dela era tão grande que Jesus sentiu. E nós poderíamos falar muitas coisas aqui. Amém? O milagre já tinha sido realizado? Você acha que Jesus estava preocupado aqui em quantos milagres ele realizava para falar, fiz mais um milagre? Não, que às vezes ele falava, nem fala nada. Recebe a tua bênção e não vai, nem fala nada. Jesus não procurava autopromoção. Mas escute, aquela mulher estava há 12 anos vivendo aquela dor, aquela dificuldade, aquele sofrimento. Como a pastora falou, envolve tudo aqui que vocês falaram. Ela tinha fé, o Senhor estava trazendo um ensinamento, havia um diferencial, e a pastora falou, alma ferida. O tempo da espera faz a tua alma ficar muitas das vezes ferida. A alma, ela é de fácil impressão, ela impregna marcas. Aquela mulher, ela estava andando de cabeça baixa há 12 anos. E se ela recebeu a cura, e se ela saísse daquele jeito, pastora, ela ia continuar curada de cabeça baixa. Consegue entender? Se aquela mulher, ela vira ali, ela recebe a cura e ela ia feliz, ela ia curada, mas ela ia continuar de cabeça baixa, se sentindo indigna, porque ela foi aonde não deveria ir, ela tocou aonde não deveria tocar, ela estava ali no lugar a qual ela não deveria estar. Mas aqui o Senhor traz à tona, Ele instiga, Ele fala, alguém me tocou. Os discípulos entram na frente e falam, mestre, tá todo mundo te apertando, como o Senhor fala quem tocou? Ele fala, não, alguém tocou diferente, alguém quer mais. O que é isso? Alguém tocou diferente, alguém quer mais, alguém quer mais de mim. Alguém não quer só a cura, alguém quer relacionamento, alguém quer intimidade. Tem gente aqui que quer mais, não quer só não quer só um toque, não quer só uma cura, não quer só a restauração do casamento. Eu quero mais, eu quero mais. Ele diz assim, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu de virtude. Alguém aqui está querendo mais do que uma cura. Alguém aqui está querendo mais do que apenas que algo aconteça fisicamente. E eu preciso olhar nos olhos dessa pessoa, eu preciso liberar, e eu preciso dizer, vai, porque a tua fé te salvou. E sabe que lugar é esse? Entre o selo do milagre e o cabeça baixa, existe um lugar que eu e você temos que passar. O confronto. Confronto. Se eu e você não aprendermos a lidar com o confronto, você vai continuar andando de cabeça baixa. Se eu e você não aprendermos a lidar com o confronto, você vai se sentir envergonhado a cada dia pela vida miserável que você tinha, pelo pecador, por tudo que você viveu, fez, perdeu, realizou, errou. Mas quando você enfrenta o confronto e o Senhor sela o teu milagre, aí você levanta a cabeça e diz, agora eu posso ir, porque não é mais eu, mas aquele que habita em mim, aquele que faz e refaz a minha vida. Aí você pode. O confronto entre o milagre
entre o lugar do milagre, do selo, ao lugar de cabisbaixo, há um confronto que você precisa olhar nos olhos e você precisa falar: Deus, eu estou aqui. Não é isso que nós louvamos? Eu estou aqui. Jacó, quem lembra de Jacó no Val de Jaboque? Ficou ele e Deus, passou a família, passou a mulher, passou os filhos, passou o rebanho, passou o gado, passou todas as riquezas. Ele ficou. Onde é o teu lugar de confronto, que você diz: Deus, é assim mesmo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ouvir? O que eu preciso ser restaurado? Confronto. Você deve estar olhando para mim e falando: pastora, você está falando sobre confronto, então você é ótima. Eu sou péssima em confronto. Eu falo: Deus, pula a parte do confronto. Se eu pudesse, eu só queria pacificar, viver em paz com todos, como a Bíblia diz. Mas tem momento que não dá. Tem momento que você tem que enfrentar o confronto. E aquele momento, aquela mulher, então a mulher atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido. O outro pode não saber, mas você sabe, Gê. Você sabe. Às vezes aquela pessoa que está dentro da tua casa, ela não sabe o que está acontecendo, mas você sabe. Você sabe. Você sabe. Cada um sabe aqui. A mulher trêmula. Trêmula, com medo. Com medo. Então não foi fácil. Ela também tinha dificuldade de lidar com o confronto. Homens, não tenha medo de lidar com os confrontos das emoções. Olhe para suas mulheres, para os seus filhos. Diga o que você sente, diga o que você pensa, diga com amor. Mulheres, não tenha medo de enfrentar os confrontos. Diga aquilo que faz mal para vocês, porque isso é curador, é libertador, é restaurador. Aleluias. Aquela mulher atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido. Pastor Elton falou assim: às vezes nós estamos do lado das pessoas e não estamos percebendo o que as pessoas estão passando, como que está acontecendo com elas. E você não fica esperando uma revelação, que a pessoa que está com você vai descobrir, vai ter uma revelação divina. Ela pode até ter, mas olhe nos olhos dela e fale: isso não está me fazendo bem, isso está me fazendo mal. Vamos alinhar, estamos juntos, vamos recomeçar quantas vezes for necessário. No trabalho, no emprego, aonde quer que você for levado, na igreja. Não deixe que a contaminação entristeça o teu coração. Não deixe que a angústia venha enraizar o teu coração, a ponto de você não querer mais nem olhar para trás. Aleluias. Então a mulher, eu já estou quase acabando. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia lhe acontecido, prostrou, pastora. Primeira coisa, eu reconheço, eu me prostro. Senhor, fui eu, Pai, sou eu, Pai. Me ajuda a enfrentar esse confronto, Pai. Eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que limpar essa bagunça, eu vou ter que fazer isso. Pai, me ajuda, porque eu preciso ser selada. Eu preciso, aonde quer que Ele me enviar, eu quero estar de cabeça erguida. Aonde que é que Ele me colocar, eu quero saber quem eu sou, porque cada vez que eu sei quem Ele é, eu enxergo a mim mesma. Ela se prostra. Ela não deu desculpinha, ela não foi não. Ai Deus, eu estava Jesus há 12 anos. Não, se prostra. Quando você se prostra, as palavras falam por si só. Quando você se prostra, as circunstâncias falam por si só. Ela se prostrou, aleluia. Ela se prostrou diante dele, e aí ela contou toda a verdade. Primeiro você se prostra, se derrama, chora, lamenta, e depois você fala: agora eu posso falar, Jesus. Ela conta tudo, ela conta toda a verdade. E aí Jesus vem com o selo. Quer aprovação para fazer alguma coisa? Busque pela aprovação de Deus. Busque pela aprovação de Deus, e Ele te sustentará, e Ele te direcionará, e Ele te fortalecerá. Ela conta tudo para Ele. E aí Jesus fala assim: filha, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre desse mal. Vai em paz e fica livre desse mal. Jesus estava dizendo para ela: vai, porque agora você pode lidar com esses 12 anos que você ficou aí. Agora você pode lidar com o que você perdeu.
Agora você pode lidar com os sentimentos de indiferença, de fracasso. Agora vai e pode lidar com a perda. Agora lida e agora você vai e você pode lidar com a falta. Agora você vai e pode lidar com os teus acusadores. Agora você vai e pode lidar com aqueles que te abandonaram. Agora você vai e pode lidar com aqueles que não puderam fazer nada para você, porque você tem o meu selo, você tem a minha aprovação, e eu te tomo pela tua mão, diz o Senhor. Agora vai e fique livre desse mal. Ou seja, agora vai e ergue a tua cabeça. Se faltar, Deus continua suprindo. Se amanhã não tiver, Ele providencia. Se as portas fecharem, Ele continua sendo Deus. Se as portas escancararem, Ele continua sendo Deus. Agora vai e desfruta da tua bênção, desfruta da tua vida, desfruta do teu lar, desfruta da comunhão, mas não abra mão da intimidade. Muitos tocaram em Jesus naquele lugar, muitos tocaram nele naquele momento, mas poucos queriam algo mais. Aquela mulher era uma que queria algo mais. Eu quero mais do Senhor, Pai. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais de ti, Pai. Eu quero mais de ti, Senhor. Que os teus filhos possam ser visitados nesta manhã. Aqueles que desejam mais de ti, mais do que uma cura, mais do que uma promoção no emprego, mais do que um cargo, do que uma gerência, mais do que um recurso. Pai, mais do que uma transformação. Que os nossos corações possam queimar na tua presença, ardendo por ti, Senhor. Tu és o único que pode dar, Pai, conceder e realizar, Senhor, abundantemente, muito mais do que pensamos e do que pedimos. Ajuda cada um dos teus filhos aqui, Pai, a lidar com os confrontos, a lidar com os momentos de impasses na vida e a não voltar atrás. Pai, não apenas começar, não apenas fazer movimentos para início, mas realizar. Que possamos viver um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do senhorio de Cristo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Assim, Pai, eu declaro a tua porção, eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada filho. Que possamos aprender, Senhor, aprender no tempo, Pai, a cada detalhe desse cuidado, enfrentando os conflitos, rompendo a multidão, constantemente ouvindo a tua voz e a tua palavra, para que possamos, Pai, estar sendo selados a cada dia pela ação do Espírito Santo, a unção que despedaça o jugo. Assim nós te louvamos e já te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.